diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. É isso aí. Ô Paulo, eles saíram é de surgir ou saíram de... Não, é que surgiu. Eles saíram de surgir, né? Emergir, né? Surgiu no meio. É isso. Então, nós conversamos sobre a última hora, e a última hora está muito ligada ao desespero e à esperança, né? O desespero de quem não tem o Cristo e a esperança de quem tem. E aí ele vai dizer que vem o anticristo, e ele fala que como ele define que a última hora está chegando nesse texto. Como que ele define? Ele define dizendo que o anticristo é o sinal da última hora. Então, quando nós começarmos a ver que o anticristo ou os anticristos chegaram, a última hora já está chegando. Quais são as ações do anticristo, então? Para que a gente possa de verdade entender. Quais são? O que é anticristo? Anticristo é aquele que é contra o Cristo, né? Então, tudo aquilo que fazemos que é contra as ordenanças do Cristo é anticristo. Então tem muitos. Então. Ai, caramba! Por isso que tem muitos anticristos. E vai sair de onde? Vai sair do meio da comunidade. Do meio da comunidade ele sairá. Essa é uma das características dos anticristos, né? Então, essa coisa é que João está olhando. Ele está olhando por que ele está olhando isso e dizendo que está chegando a hora? Porque as pessoas que estavam no meio da comunidade ao qual João está escrevendo e chama todo mundo de filhinhos, lembra que eu disse que ele chama todo mundo de filhinhos porque ele não gostaria de perder ninguém? Então, ele trata as pessoas como filhos, né? Porque ele não gostaria de perder ninguém que está perto. Então, por que ele está escrevendo isso? Devido a uma doutrina chamada gnosticismo, que dizia que Jesus ele não veio em carne e que o nosso corpo em si não tem nenhum valor. Ou seja, o que vale é o espiritual. Espiritual é o que vale, né? Então, uma das coisas que faz com que a gente perceba que o anticristo está no meio de nós é quando nós espiritualizamos todas as coisas e nós não concretizamos absolutamente nada. Então ele vai sair do nosso meio, ele vai transformar a encarnação somente em espiritual, ou seja, Jesus só veio em espírito, ele não tocou nessa terra, ele não, corporalmente ele não veio. Então o que nós precisamos viver é situações espirituais. E vida espiritual não tem problema nenhum eu fazer várias coisas erradas, porque o que vale é o meu espírito, né? Então aí nós notamos a corrupção, nós notamos a mentira, nós notamos a pornografia, nós notamos
a vida sexual promíscua, nós notamos a vida de atração do mesmo sexo e tudo mais. Todas essas coisas são declinadas de uma vida que o que vale é a alma e não é o corpo. Então, João, ele está dizendo que isso é um alerta para nós, que os anticristos, eles surgirão do nosso meio. Então nós precisamos entender que tem formas de dizer que seguimos o Cristo e tem formas de dizer que nós não seguimos o Cristo. Então essa é uma condição. Por que todos nós estamos aqui hoje? Qual é o motivo que nos trouxe até aqui? São atitudes do anticristo, que nós um dia nós fomos, né? Então, por que estamos aqui? Porque nós éramos anticristo. É isso. E agora nós passamos a entender o Evangelho e agora vamos viver como o Cristo quer que vivamos. Então, quando nós dissemos, o anticristo pode até dizer eu amo você, mas na verdade esse amor não passa de ser superficial. Então isso é uma ação anticristã. Então todas as ações que são anticristãs são atitudes do anticristo. Então, por que estamos aqui? Estamos aqui porque não obedecemos nossos pais e nossas mães. Isso é um fato, uma construção. Alguns estão aqui porque os pais e as mães foram violentos. Então, por isso estão aqui. Mas a maioria está porque desobedeceram os pais e as mães. E por que desobedeceram os pais e as mães? Porque acreditam que poderiam fazer todas as coisas. Então, quando eu desobedeço a minha família, eu estou tendo atitude anticristã. Quando eu não honro minha mãe e meu pai, eu estou sendo anticristão. Então isso vai ter um desdobramento gigantesco no futuro. Então é isso que aconteceu com a gente, né? Porque nós queríamos ser nós mesmos ou queríamos seguir as nossas próprias cabeças. E isso significa ser soberbo. Isso significa querer ser Deus da própria vida. Então, se eu quero ser Deus da minha própria vida, eu já estou negando o Cristo. Então, ele está dizendo de todas as situações que vivem as pessoas que acham que são espirituais e elas podem viver da forma que elas querem. Então, essa é uma condição do anticristo. É inverter os valores que a Bíblia diz que nós temos que inverter. Então, quando nós falamos de amor, nós falamos superficialmente de amor. Por quê? Porque hoje tudo é superficial. Hoje está tudo impermeável não, permeável, né? Tudo está muito volúvel. Nossa, falou mais do que isso, né? O óleo e a água, eles não se misturam. Então hoje o óleo e a água estão se misturando. Então isso é ser volúvel, né? Então nós temos uma outra qualidade. E essas qualidades fazem com que nós não podemos nos misturar. É essa a condição, né? Porque nós somos cristãos. Quando nós permitimos que as coisas do mundo invadam a nossa vida, deixamos de ser cristãos e vamos passar a ser anticristos. E para nós aprovarmos as ações que temos, nós ficamos atrás daqueles que podem aprovar. E é o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, no final de Romanos capítulo 1. Eu quero ler aqui, porque essa é uma questão hoje, né?
verso 32. Esse capítulo, parte do capítulo, está falando sobre a ira de Deus, né? E aqui tem as qualidades dos anticristos. O verso 28 em diante eu vou ler. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por suas vezes os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então essa é uma condição das situações dos anticristos, né? Então nós nos unimos àqueles que aprovam as nossas práticas reprovadas por Deus. Por isso que nós temos grupinhos na sociedade hoje, que nós estamos aprovando atitudes que Deus reprova. Por isso que vivemos uma vida sempre buscando aqueles que vão nos aprovar com as situações de erro que estamos cometendo. Isso é normal na vida sem Deus, né? Então essa é uma situação que você precisa de verdade entender, ao qual você está passando. Então todas as coisas que são reprovadas por Deus são qualidades do anticristo. Então nós falamos sobre que o anticristo sairá do nosso meio, que não tem amor, que vai desobedecer as orientações de Jesus, e como ele disse, eles aprovam a injustiça. Então é uma das coisas que, consequentemente, todas as coisas partem daí, né, da injustiça. Então nós podemos dizer que o anticristo ele tem qualidades que conhecem a Deus, mas não praticam o que Deus quer, e que de verdade tem atos de injustiça, porque Deus ele está do lado da justiça. Então o anticristo ele tem essas qualidades, e ele vai sair do nosso meio. Por que o anticristo sai do nosso meio? Porque ele conhece, sabe que não deve ser seduzido pelos desejos, mas ele se deixa levar, e assim ele vai procurar grupos que possam apoiá-lo naquilo que é injusto, naquilo que é injustiça, né? E injustiça nada mais é, o fim último da injustiça nada mais é do que a morte. Então, tudo que nos leva à morte é injustiça. Então, o anticristo ele vai ter práticas de injustiça. E Apocalipse vai dizer que ele vem como, em outras palavras, ele vem como cordeiro, mas ele não será o cordeiro, né? Todo mundo vai acreditar que ele também é o salvador da pátria. Ele vai ter muitos seguidores. É o lobo vestido na pele do cordeiro. Isso. Que a Bíblia diz que até mesmo os escolhidos poderão ser enganados. Então, as atitudes são tão aparentemente boas que nós vamos ser enganados.
Por isso que uma atitude messiânica sempre tem uma ação de opressão e de poder, né? Atitudes messiânicas, você vai manipular o povo da forma que você quer e do jeito que você quer. E essa é uma das dificuldades, né? Porque eu vou procurar aprovação onde eu sou aceito. E esse é um problema nosso. Nós não queremos assumir os nossos erros e por isso nós procuramos pessoas que nos aprovam. E essa é uma condição da ira de Deus. E se você está debaixo da ira de Deus, com certeza você está seguindo o anticristo e não o Cristo. É isso aí. Então, ele vai ter a aparência de bom, mas ele é mau. Ele vai sair do nosso meio. Ele não vai ter práticas de justiça, vai ser manipulador, vai encontrar popularidade para se firmar e também não vai agir com justiça. Então esse é o anticristo. E o sinal, claro, que é um sinal que aponta para o futuro. Jesus está vindo, né? É um sinal que aponta para o futuro. Então é isso que João vai falar. Por isso que ele está diante da carta dizendo, olha, por isso nós sabemos que os nossos dias já é a última hora. Então sairá de dentro de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, é isso. Então ele vai se manifestar porque ele não é dos nossos. Parece, mas não é. É como o joio e o trigo. Isso. Como o Qual a joio e o diferença trigo. do joio e do trigo? Por fora, nenhuma. Por fora não tem nenhuma. Nenhuma. Você olha o joio e o trigo é igualzinho. A diferença é que quando você abre o trigo, tem o trigo e o joio não tem nada. E até na parte de Mateus fala, né? Do joio e do trigo. Ah, então vamos tirar o joio do meio do trigo. E eles falam, não, deixa, porque não dá para tirar. Depois puder ser tirado. A enganação é muito grande, né? Por isso que a gente precisa de tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Muitos enganariam e continuam enganando as pessoas. Falando desse negócio de separar corpo e espírito, seria mais ou menos assim, tipo, a pessoa vive conforme ela bem quer, né? Isso. Bebe, usa droga, faz sexo e tal, não sei o quê. Só que ela acha que o espírito não se corrompe com essas coisas. É isso mesmo. Por isso que vai se juntar, por exemplo, assim, eu ouvi isso de uma pessoa, né? Tipo, a gente tá fazendo de tudo para salvar a alma de fulano, porque o corpo já pereceu. Então, assim, seria mais ou menos assim. Quando a pessoa tá vivendo essa situação, não tem arrependimento, ela ainda assim, dentro dela, acredita que Jesus vai salvar ela, é isso? Tem pessoas que sim. Eu posso fazer de tudo, porque o que interessa para Jesus ela é minha acha alma. que ela tem algumas atitudes boas, então aquilo lá não vai interferir. Eu não te falei da minha amiga, que ela é cristã e ela achava assim, que ela transando menos com o namorado, ela pecaria menos. Eu falei, filha, o pecado é o mesmo, você transar o mês inteiro, você transar uma vez só. É a mesma coisa. Mas tem pessoas que acreditam que fazendo menos, você está pecando menos. Então, deixa eu perguntar. Então, deixa eu ver se eu consigo entender. Para mim, a figura que eu tinha de anticristo
seria um cara que iria nascer, surgir, teria popularidade. Isso tem. E vai ter um homem que Isso vai fazer isso, mas também tem os anticristos Isso. espalhados. Na história. Na história está cheio de anticristo. E uma outra coisa. E aqui também, né? Aqui também tem os anticristos. Não olha pra mim, Infelizmente. Quem será os anticristos? E é claro, por exemplo, o anticristo também pode acontecer. A gente está vivendo, o mundo está vivendo numa situação crítica, né? Alguns países, pessoas morrendo de fome, outros países esbanjando dinheiro. Isso é Tem um cara que organiza tudo, põe isso tudo no lugar, arruma todas as coisas. O que vai acontecer com a gente? Você vai adorar esse cara, não vai? Esse cara é bom, esse cara é muito bom. Nossa, nós temos que fazer tudo o que ele quer. Agora precisa de ver de que lado ele está. Né? Mas no futuro existe um que vai ser o chefe dos anticristos. Né? Isso é verdade. Mas já desespiritualizou muito, pensando que a gente pode ser anticristo também, né? Trazendo as ações. Já tirou desse futuro. Mas na verdade, João ele está trabalhando com uma filosofia que está entrando, que é a filosofia platônica, né? Helenista, né? Que a maioria das teologias são construídas em cima de Platão, que Platão fala, não, nossa vida está presa dentro do nosso corpo. Essa é a ideia platônica. Né? Então, se nossa vida está dentro do corpo, então o corpo não tem muita importância. O que importa é a nossa alma. Então, aí é um caminho de Agostinho, o caminho dos primeiros cristãos, né? Que é platônico. Então, a teologia está afirmada numa filosofia helenista, que vai perguntar quem é Deus, mas não vai perguntar onde Deus está. O que é helenista, por favor? Essa filosofia Vem dos helênicos, vem lá da Grécia, vem lá... O amor platônico por conta de um amor obsessivo, isso? Hoje o amor platônico é aquele que eu não consigo alcançar. Isso é amor platônico. Eu amo, mas nunca vou ter. Eu tenho o desejo, mas nunca vou ter. É igual o mundo que ele fala, né? É o amor de irmão, né? Não é amor de irmão. Não. Amor de irmão é inverso. Amor de irmão eu tenho. Mas o amor não se constitui em só dizer, né? O amor cristão, o amor de irmão, se constitui em eu dar a vida pelo meu irmão. Isso é amor. O resto é balela, o resto é prazer, o resto é superficialidade. Dizer que eu amo, mas não coopero com a tua vida ou não tenho como te ajudar em toda a dinâmica das suas necessidades, isso não é amor. Isso não é amor. Isso aí é o que as pessoas querem que nós entendamos como amor. Quem ama é uma verdade, cuida. Quem não ama não cuida. Então não cai nessa que é furada. O amor platônico não é amor de irmão, porque irmão cuida do outro, se importa com todas as necessidades básicas, né? E não com todos os desejos. Né? E o irmão vai lutar para que o desejo do outro irmão não seja realizado, né? Porque ele quer que os outros tenham a mesma vida. Então é uma coisa que está muito ligada à filosofia, a teologia está muito ligada à filosofia até a Idade Média. E aí a gente, aqui na América Latina, a gente fica replicando essa teologia que não serve, não responde. E esse é um problema. Né? Porque o que a gente precisa entender é onde Deus está hoje. A gente não precisa provar que Deus existe. É onde Ele está. Ele está do lado da justiça. Então, é ponto. É isso que a gente precisa entender. Né? E as pessoas ficam discutindo, não vê aquela mulher que saiu aí, uma pesquisadora falando, na pesquisa dela, que Jesus era casado, que foi casado, que não sei o quê, meu.
Isso é A anticristo. pesquisa que a mulher vem fazer, se Jesus era casado, qual o problema se ele fosse casado, né? O papel aceita Ela tudo. tem né? muito tempo pra fazer nada. O papel aceita tudo. Não, a pesquisa aceita As pessoas ficam perdendo tempo com algumas coisas. Porque daí, Quer falando saber que ele é como? casado, que ele teve uma Aí família, abre vai mão. tirar a imagem de santidade que ele tinha, né? Tipo, ele era santo, né? Defamando, né? mas isso já, mesmo na época de Jesus, já defamavam, né? Falar que ele é prostituto, ou falar que ele saiu com prostituta, ele saiu mesmo com prostituta. Mas não para fazer sexo, né? Para ensinar o caminho. Os olhos das pessoas são más, né? Mesmo quando você quer fazer o bem, a pessoa acha Qualquer missionário que trabalha na rua com os travestis vai ser chamado de maricona. E qualquer missionário que entra no prostíbulo vai ser chamado de putanheiro. O que você tem que entender é o que você está fazendo lá dentro, né? Não o que eles estão dizendo. E Jesus, ele sempre nem liga para esse negócio. Isso já Porque ele faz sabe parte. quem ele é diante de Deus. Isso já faz parte de um sentimento perverso contra a pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, Leia, existe um cara que eu acho, não sei se nasceu ou não, mas existe um cara que vai ter uma dominação mundial que lá em Apocalipse diz, apesar de João estar tendo uma visão do Império Romano. Mas por ser Apocalipse, nós podemos pensar que no futuro haverá esse cara, né? Mas a gente tem que se preocupar com ele? Não, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, né? Ele já nasceu, ele está na Bélgica, como alguns caras ficam falando, né? Falaram agora que é até o O filho mercado do... comum europeu Como é chama o sinal. presidente americano, Donald Trump. o filho dele, porque o filho dele vai fazer uma visita para não sei quem, e isso é o Islã, uma coisa Teoria assim. das Ai, conspirações. Aí ele já é o né? Tem nada a ver com a aquelas coisa. coisas, sabe? Já estão achando que o cara é o anticristo. Mais Illuminati. Ah, então tá batendo de frente no anticristo brasileiro. Bolsonaro é uma imagem messiânica. Bolsonaro é uma diante do mundo, verdade. ou diante de alguns brasileiros, ou da maioria dos brasileiros, ele é uma imagem messiânica. Minha não. Né? Ô mãe, você quer que eu falo? Né? Só pra saber. Veio para salvar. vida, A ideia messiânica veio para salvar. E isso é sinal de anticristo. Ele não vai ser, ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, e ele é um menino dono da bola, assim, né? Igual um cara que tem aqui na mesa, que quando tá perdendo ele pega a bola e vai embora. É isso que ele vai fazer. Vai deixar mais buraco. Enquanto o brasileiro achar que precisa vir um Messias, só vai se ferrar. Explica Então, a também ideia o que é essa messiânica imagem messiânica, que é aquele que veio para salvar, tirar o país da crise. O Brasil nunca vai sair da crise enquanto nós não formos uma nação, né? Porque nós não somos uma nação. Nós somos um grupo morando numa terra que não é de ninguém. Então é essa a O pessoal faz o que quer, os políticos fazem. Hein, mas a respeito desses 7 anos de tribulações, que haverá 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de guerra, é só simbologia? Não. Isso é nos sinais do tempo. Isso é. Agora, a gente também não pode dizer, é 3 anos e meio nosso. Que calendário ele está usando? Entendeu? Que calendário o João está usando para falar que é 3 anos e meio? Não é o nosso calendário, né? Na época ele não usava. Então a gente precisa entender. A gente não tem que interpretar a partir daquilo que a gente está vivendo também, o futuro. O futuro tem sinais. E um dos sinais é os anticristos têm aumentado no mundo.
Então, isso é sinal claro. Os anticristos têm aumentado no mundo. Então, se tem aumentado no mundo, isso é sinal que Jesus voltará. Agora, essa questão de 3 anos e meio de paz, pessoas que vão querer se matar, isso também é um sinal. Porque é um sinal que não tem nada a ver com o tempo. As pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir. É o que a Bíblia diz. Então, isso é um sinal também, né? Que as pessoas, mas ainda hoje as pessoas elas estão tentando viver, então ainda não chegou esse tempo, né? Então a gente precisa tirar essas coisas de 3 anos e meio, 7 anos, não dá, porque a gente não sabe qual é o calendário que o João usou, o que Jesus estava falando para ele, mas sinais claros são os anticristos têm aumentado no mundo. Estão surgindo. Por que tem aumentado no mundo? Porque a gente percebe a injustiça aumentando, a pobreza aumentando, porque a pobreza é sinal de injustiça, muito claro, né? Então, filhos se revoltando contra os pais, a promiscuidade aumentando, a aprovação de coisas que Deus reprova, como homem com homem, mulher com mulher, isso é muito claro, né? Está na Bíblia, ó, se você se deitar com... Ou a gente segue a Bíblia ou a gente não segue. Ou se você se deitar com outro homem, você é impuro, né? Essas coisas só têm aumentado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver esses sinais, né? O que interessa é que Deus ama. Sim, Deus ama a todos. Mas a salvação não é para todos, é para alguns. Ele não ama as suas práticas. Essa é uma coisa, né? Tipo assim, Deus ele não salvou todo mundo, ele amou todo mundo, né? Agora a salvação vai vir para aquele que acreditar nele, né? Que viver a vida como ele quer que viva. Lógico, se nós cremos em Jesus, não dá para abrir mão de algumas coisas. É simples. É simples. E a última hora é essa. Você não sabe. A última hora é essa, você não sabe. A última hora pode ser a qualquer momento. Isso. Para mim é a qualquer Como momento. ladrão. Você já foi assaltado? Essa é a última hora. Não é de repente, ou um acidente que acontece, de repente você está lá, ou um tombo, você já caiu um tombo, assim, de repente, você está andando. Uma vez eu bati a cabeça, fiquei tão zonzo que eu achei que eu ia morrer. Escorregão assim, você bate, você fica tão tonta que parece que você vai. Mas algumas pessoas morrem, né? Tinha um rapaz que morava com a gente e falava, olha, dona Sílvia, tudo, não se preocupa, porque ainda tenho muitos anos para viver, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida. E eu falava, olha, toma cuidado para onde você vai ir andando. Não se preocupe, dona Sílvia. Você fala, não se preocupe, dona Sílvia. Um dia, nas suas andanças no mundo, sofreu um acidente de ônibus. Nas suas andanças, com a perdição, sofreu um acidente, ficou em estado de vegetação 1 ano praticamente no hospital, sem saber quem ele era, o que ele fazia. E aí? E aí? Esse 1 ano que ele ficou, não tinha nem como ele voltar ao normal dele, porque ele não falava mais coisa com coisa, ficou que nem minha sogra. E aí? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que nunca vai acontecer. A gente acha que esse dia é imortal. A gente continua achando que a gente é imortal. Recebeu um dinheiro, ele olhava para essas e acabou. Bom, vamos orar então? Que você cuide para que você não seja mais um anticristo. Né? Pense bem nas suas atitudes antes de tê-lo. Né? E tente agradar a Deus naquilo que você tem falhado. E peça para Deus que Ele possa te livrar dos desejos
desenfreados, descontrolados, porque é isso que vai gerar o anticristo, porque nós vamos correr atrás de quem nos aprova, e nós não vamos correr atrás de quem está querendo nos amar de verdade, porque quem ama vai corrigir. Eu tenho falado uma coisa para as pessoas que hoje eu faço, que Deus nos quer por inteiro, né? E Satanás nos quer em pedaços. Isso. Beleza. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nos alerta, como João nos alertou, que somos teus filhos e nós não queremos nos afastar da sua pessoa. Então nos ajuda a não ter atitudes anticristãs, mas que nossa vida seja recheada de ações da sua presença e da sua pessoa. No nome de Jesus, nos ajuda hoje e nos transforma para que a gente possa ser um instrumento teu cada dia. No nome de Jesus. Amém. Amém.